Deus seja louvado. Amém. Irmãos, nesta noite o Senhor me trouxe para fazer uma leitura da Sagrada Escritura. Se encontra, não sei aqui para os irmãos, o Santo Evangelho segundo São João. Vamos no capítulo 6, do verso 60. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. Jesus é abandonado por muitos de seus discípulos. A confissão de Pedro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: Isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A palavra de Deus, a palavra que eu vos disse, são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não o criam. E quem era o que o havia de entregar? E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa passagem, onde fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é abandonado por muitos de seus discípulos. E aqui fala no textuário que Pedro também fez uma confissão que ele era o Cristo. E nós vimos hoje no dia cotidiano da nossa vida, não é nada diferente, porque vemos um abandono, muitas das vezes, alguém que pare de congregar, alguém que não avista mais congregando nas igrejas, e muitos viram a costa. Trabalho, muitas das vezes, de um povo buscar a Deus em oração, visitar o irmão, visitar a irmã parada, e não vimos isso. Mas acreditamos, irmãos, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre nos admoestou, na verdade, sempre nos alertando, irmãos, porque vimos aqui que os discípulos ali, ele ouvindo o discurso do próprio Senhor Jesus, alguns achavam que o discurso estava muito pesado. E, por certo, a multidão começou a se apartar, porque as palavras estavam pesando, muitas das vezes no coração de alguém, ou na mente de alguém. E aquele que muitas das vezes, irmãos, nós vimos que no nosso meio existe vários tipos de pessoas, um mais fraco, o outro um pouquinho mais forte, cada um tem sua temperança. Mas vemos alguns irmãos, algumas irmãs, que por qualquer coisa fútil, ele para no caminho, muitas das vezes não congregam mais e fica ali à mercê do nosso próprio adversário. Mas, irmãos, aonde queremos chegar com essa palavra? Essa palavra do próprio Senhor Jesus,
é vida. Vida, vida com abundância. E sabendo Jesus que em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Ele fez uma pergunta, irmãos. E se alguém estava escandalizado pelas palavras dele. E nós vimos ali que o próprio Senhor, irmãos, ele sempre foi firme nas suas palavras. Porque a palavra que nos dá a vida, a palavra que nos edifica, nós essa graça santa. Irmãos, e ali vemos na face dessa terra muitos dispersos por pouca coisa. Às vezes por falta de uma visita, por falta de um conselho, por falta do amor. E sem amor, irmãos, é difícil a pessoa conseguir caminhar nesta graça. Então, irmãos, nós vimos que o próprio Senhor falou para ele, né? Para o Simão Pedro, ele mesmo, e em seguida deu uma resposta para o Senhor. Queres sair? Porventura, se alguém está achando dura essa palavra, pode se retirar. E Simão Pedro disse para o Senhor, Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, irmãos, tem uma certeza que não há outro caminho além de Cristo Jesus. Cristo, irmãos, ele nos guia em toda a verdade. Ainda que observamos, passamos um ano difícil, pandemia, muitas portas das igrejas se fecharam, muitos pararam de congregar, muitos pararam de ir à casa do Senhor, mas muitos também se reuniram na sua casa. Eu e a minha família, nós reunimos 2 anos em casa. Ali sempre fizemos culto e buscamos a Deus em oração. Deus achava graça e mandava a sua palavra. Irmãos, fomos bastante combatidos, mas o Senhor sempre estava do nosso lado. O Senhor fez promessa, o Senhor nos livrou nós dessa enfermidade e hoje estou aqui bendizendo o nome do Senhor. Então, irmãos, não desista. Tenha fé, tenha certeza que Cristo Jesus, só Ele tem palavras de vida eterna. Fica firme, filha, fica firme, filho. Não esmoreça o teu coração. A palavra que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. E o nome de Deus vai ser glorificado. Por isso vem as lutas, as provas da nossa vida. Mas tudo é para o nome de Deus ser glorificado. Guarda esta palavra. Muitos abandonaram o Senhor. E você não vai abandonar. Porque Deus tem uma promessa na tua vida. Ele cumprirá para mostrar para os teus adversários que você levantará uma grande bandeira. E o nome de Deus vai ser glorificado. Irmãos, mesmo que as portas se fechem, mesmo que alguém te abandone, o Senhor nunca te abandonou. Ele é teu fiel amigo. Ele é o teu ajudador. Deus fará o romper da manhã e dará na tua mão, mediante essa palavra, uma grande vitória. E o próprio Senhor Jesus, irmãos, sabia quem havia de trair, porque Ele conhece todas as coisas. Conhece a tua necessidade, a tua dificuldade, conhece o teu choro. Hoje você tem chorado diante do Senhor e Ele tem enxugado as tuas lágrimas. O Senhor promete para você, filha, o Senhor te promete para você, filho, um cântico de vitória. Essa palavra, se nós formos analisar, irmãos, ela não é pesada. Ela abre nossos olhos espirituais para nós chegar mais diante de Deus. E o nome de Deus é glorificado. Então saia daqui hoje nessa certeza que o Senhor está na tua vida. Nas dificuldades, na tempestade que se levantou. Glória a Deus. O teu ministério, a tua casa, o Senhor te ama. O Senhor fez muitas obras na minha vida. Deus dará uma parte um dia de contar a obra que Deus fez. E aqui vou mencionar para os irmãos. Faz 15 anos que o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. E estou aqui bendizendo o nome do Senhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena buscar a Deus. Porque Deus tudo pode. Como está escrito, Cristo Jesus tudo pode.
pode na minha e na tua vida. Não vamos olhar para trás. Outras vezes desanimamos por muitas provas, perseguição. Outras vezes que nem José, quando estava ali no Egito, ia ali levar para os seus irmãos uma marmita, mas contou seu sonho, contou o segredo de Deus e houve uma grande perseguição. Alguém jogou ele no calabouço, foi vendido e ali foi vendido, foi perseguido, caiu dentro de uma prisão. Mas o Senhor, em todas essas dificuldades, o Senhor estava com ele. Deus tinha um plano na vida dele. Ele ia reinar. E José reinou no Egito. Ele foi governador. Ele governou um povo porque Deus estava na vida dele. Deus tem na sua vida, filho. Pode ter certeza. Aquilo que for preciso fazer, o Senhor entrará com uma grande providência e o nome de Deus vai ser glorificado. O Senhor nunca vai te deixar. Ele nunca vai te desamparar. Às vezes, nós falhamos diante de Deus. Às vezes erramos, mas o Senhor nunca erra. O Senhor sempre está do nosso lado, nos ajudando. Então tenha fé. A obra que o Senhor fez na minha vida, Deus fará uma grande obra na tua vida. Vou contar para os irmãos no próximo vídeo, quando o Senhor me chamou nas águas do batismo, as enfermidades que o Senhor tem me libertado. E hoje, irmãos, estou aqui bendizendo o nome do Senhor. Deus seja louvado.